Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean e hoje eu vou continuar o vídeo falando sobre a fé no que cremos. Só que essa aula vai ser uma aula na prática. Eu vou mostrar através de 4 passagens nos evangelhos o que seria a fé no que cremos. Porque muitas pessoas dizem que têm fé, dizem que crer, mas para você ter fé, você precisa crer na palavra de Deus. Para você crer na palavra de Deus, você precisa de Cristo. Cristo é o centro da palavra de Deus. Cristo é o foco da palavra de Deus. Assim como Deus aponta o seu Filho, Cristo veio em terra para apontar o Pai. E um único caminho é Ele. Um único caminho que leva à salvação, à intimidade, à reconciliação com Deus por causa do homem, da queda do homem, é Cristo. Mais ninguém. Para podermos entender que a fé no que cremos, como eu falei, vai ser 4 passagens na Bíblia. Esse vídeo vai ser 2 passagens e o vídeo posterior vai ser mais 2 passagens. Eu vou iniciar lendo os mesmos 2 versículos nos 3 vídeos anteriores. Quem não viu, eu vou deixar na descrição. Assista os 3 vídeos. Você vai aprender muita coisa nos 3 vídeos. O Cristo Sem Fronteira, o canal Cristo Sem Fronteira, é realmente trazendo a palavra de Deus, ensinando como é, de que forma é, trazendo muito louvores, muita pregação, muito ensinamento através da Bíblia. O foco aqui é a Bíblia, o foco aqui é Cristo, o foco aqui é a salvação. E lendo os 2 versículos, está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Hebreus 11, 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. A minha introdução vai ser rápida, vai falar sobre os 3 vídeos anteriores de uma forma simples e rápida. Eu falei sobre as 3 tipos de fé, a fé natural, a fé espiritual e a fé sobrenatural. Eu falei a diferença entre crer, que é pistel, e fé, que é pistes, a diferença entre as 2 palavras. Crer é a teologia, é a própria palavra de Deus, é Cristo, e a fé é a prática disso. Devemos andar como Cristo andou, devemos fazer o que Cristo fez. Eu falei sobre o oposto da fé, falei sobre dúvida e medo, que é o oposto. A dúvida anula a fé e o medo é o oposto da fé. O oposto da fé não é a incredulidade, o oposto da fé é o medo. E o oposto do medo não é o corajoso, porque mesmo uma pessoa de coragem, ele ainda tem medo, ele ainda vai passar por medo. Falei sobre os 3 princípios básicos para chegarmos nessa fé espiritual, nessa fé sobrenatural que Deus quer de cada um de nós. Aceitar Jesus como Salvador, crer em Jesus como Senhor, o senhorio de Cristo na nossa vida. E a transformação de Jesus é a base e o exemplo para a nossa caminhada cristã. Para podermos entender também que a fé não é algo estático, parado. A fé sempre vai ser movimento, sempre vai ser uma prática em sua crença. Cada um de nós crê em algo. Mas o verdadeiro crer, o motivo do crer é Cristo. A base do crer é Cristo. E você só pode falar que tem fé
se você tiver Cristo. Não tem como você falar que você tem fé e não crê em Cristo. A fé nos leva ao romper do natural, no limitado, do estado humanizado que temos para experimentarmos o viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus está com Ele, é o impossível que só pertence a Ele, o agradável que está conforme sua vontade, a dependência que temos nele em nossa limitação e o amor em sujeição de todo o coração, alma e pensamento nele. Isso é o sobrenatural de Deus. Então dependemos do impossível dele, ser agradável a ele, ser dependente dele, e o nosso coração tem que estar totalmente nele. Eu quero que vocês entendam que nessas 4 passagens tem 4 pontos nelas. E eu vou refletir sobre esses 4 pontos e agregar alguma coisa que for conveniente falar. Todas as 4 passagens, primeiro ponto, tem humildade. Ou se humilhou ou foi humilhado. E para deixarmos bem claro, Tiago 4,6 diz: Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês é o segundo. Todos foram até Jesus, tiveram uma ação em ir. Se você quer algo, você tem que buscar. Em Mateus 11, do versículo 28 ao 30, Jesus diz bem claro: Vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, tem que ir e tem que dar o primeiro passo até Cristo. Se você não dá o primeiro passo até Cristo, não tem como Ele fazer algo por você. O terceiro ponto é: Jesus faz o que algo que ninguém mais pode ou consegue fazer. Jesus só vai fazer em um nível, em um padrão que o ser humano não consegue mais fazer. Jesus veio para libertar os oprimidos. Jesus só opera fora do padrão do homem. O Jesus não opera num padrão humano. Jesus, quando veio em terra, ele andou totalmente espiritual, totalmente no espírito. O quarto ponto é o fazer o milagre e as bênçãos que muitos buscam é para exaltar e glorificar a Deus através de Cristo. Quando sua fé une com o propósito de Deus em Cristo, em sua vida, na vontade dele, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O impossível de Deus só vai agir quando ultrapassamos uma fé que temos, que às vezes, muitas das vezes, dizemos que temos, mas não temos. Eu vou dar um exemplo que de outros vídeos eu já comentei. Olha o Pedro, o discípulo de Jesus. Um homem de pequena fé, o próprio Cristo falou isso. Ele andou sobre as águas, ele foi um dos 3 mais íntimos de Cristo. Ele rompeu muita coisa e era um homem que andava afastado de Cristo. Ele tinha uma ação, sempre quando Cristo mandava fazer algo, ele era o primeiro a tomar a frente, mas ele sempre andava desconfiado, afastado de Cristo. Mas Cristo sempre viu algo dentro de Pedro. Para dar o checkmate e entrarmos nos 2 versículos, dos 2 textos, crer é a teoria, é a teologia, fé é a prática. Então vamos para
o primeiro texto, primeira passagem, em João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Muitos conhecem essa passagem. É a passagem dos religiosos colocando uma mulher adúltera na frente de Jesus e querendo uma ação dele. Eu vou sempre colocar um quadro aí com os versículos, o texto, e eu dividi ele em algumas partes. Eu vou ler as partes separadas. A primeira parte, está do versículo 1 até o versículo 5, diz: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou-se para o templo, e todo o povo vindo ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E a lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A segunda parte, do versículo 6 até o versículo 8. Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-o, escrevia com o dedo na terra. E com insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. A terceira parte, do versículo 9 até o versículo 11, quando ouviram isso, saíram um, a começar do mais velho até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Presta atenção. Do primeira parte, que é do versículo 1 ao 5, Jesus estava orando no Monte das Oliveiras, desceu logo cedo, no templo, começou a ensinar a multidão. Sentado, começou a ensinar a multidão. Veio dois grupos de religiosos naquela época para confrontar com Jesus. O ministério de Cristo não é cura, libertação, não é isso. O ministério de Cristo era ensinar. Ensinar o caminho que era Ele. Ensinar a verdade que era Ele. Ensinar o único que pode aproximar nós de Deus Pai. Era Ele. Ele era o próprio servo do Deus vivo que veio nos conduzir a ensinar como devemos nos proceder até o Pai. Esse é o ministério de Cristo. Jesus veio para ensinar e nos conduzir como devemos proceder em ir junto ao Pai, ter intimidade com o Pai. Porque todas as passagens que a gente vê que Jesus manifesta alguma coisa, Jesus está descendo do monte ou está subindo para o monte. Porque oração, jejum e ensinar é uma coisa que todos que seguem Cristo devem fazer. Devem. E o meio de você aprender e ensinar as pessoas é só ler na Bíblia. Não tem jeito de você ensinar uma pessoa sem ler ela. O propósito de Jesus não era os milagres, não era fazer milagre, era ensinar, salvar as pessoas.
ensinar o caminho até o Pai. Como eu falei sobre os dois religiosos, as duas classes religiosas, os escribas e os fariseus, para a gente entender, os escribas, Esdras foi um dos primeiros escribas, a própria Bíblia relata isso. Os fariseus eram uma classe muito superior dos religiosos, para a gente poder entender a mesma coisa da política aqui no Brasil. E o Sinédrio está acima dos fariseus. Os fariseus era a classe mais poderosa, tirando os sinédrios. Presta atenção que no versículo 6 falam que eles estavam tentando-o ou queria o acusar. Essa palavra tentando-o e essa palavra o acusar, Jesus sabia que por detrás dessa intenção desses religiosos havia uma batalha espiritual. O inimigo estava por detrás disso aí. Porque essa palavra tentando e essa palavra acusar é um dos atributos exclusivos do diabo. Como está em Apocalipse, é a mesma palavra grega. E como está em Mateus 4, é a mesma palavra grega. O diabo tentador veio a tentar Jesus nos 40 dias no deserto. É a mesma palavra grega. Então, por detrás dessa palavra, dessa passagem, tem uma batalha espiritual e Jesus sabia. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a aplicação sobre, nessa segunda parte do versículo 6 ao 8, Jesus poderia ter jogado pedra ou incentivado essas pessoas a jogarem pedra, esses religiosos a jogarem pedra? Não. Porque nós temos que compreender três coisas. Primeiro, Jesus veio para salvação, não para condenação. Isso está em, irmão, me falha a memória, em João, capítulo 3, versículo 16, e logo em seguida diz... Vamos lá na Bíblia. Vamos lá na Bíblia, que a Bíblia não deixa falha. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não poderia condenar essa mulher? Não. Porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ponto. Primeira aplicação. Segunda, está escrito que eles levaram uma mulher no ato de adultério. Uma mulher, no ato. Isso quer dizer que um homem estava junto com ela. E a lei de Moisés deixa bem claro, ambos deveriam ser apedrejados. Ambos. Isso está em Levítico 20:10 e está em Deuteronômio 22:22. Basta você conferir na tua Bíblia. Outro ponto, que é o terceiro. Todo tipo de pena deveria passar pela lei dos governantes romanos. Jesus não poderia condená-la e nem mandar apedrejá-la. Porque nenhum judeu tinha autoridade para condenar alguém à morte, ou muito menos executar a pena. 3 pontos em cima dessa passagem. E os inimigos, escribas e fariseus, estavam querendo tentar Jesus e acusar Jesus. Primeiro, Jesus não veio para condenar. Segundo, ambos deveriam ser apedrejados, tanto o homem como a mulher. E terceiro, Jesus não poderia, no Império Romano, na situação da época, dar uma sentença de condenação ou a execução da pena. Jesus não tinha essa capacidade, porque isso aí era só dos governantes judeus. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês sobre essa passagem são 3 passagens em si. Toma cuidado o que você coloca entre você e Jesus. Os religiosos, escribas e fariseus, colocaram entre ele, Cristo, uma mulher que eles queriam condenar de uma forma errada, errônea. Só mulher.
E mesmo se o homem estivesse no meio, Jesus também não deveria dar a sentença, porque se fosse o homem no meio, Jesus não tinha capacidade, porque era do Império Romano essa situação, e segundo, Jesus não veio para condenar ninguém. Você elimina a segunda hipótese, que seria apedrejar os dois, se o homem estivesse no meio, junto com ela. Mesmo assim, Jesus não iria fazer a primeira, que ele não veio para condenar, e mesmo assim Jesus não poderia fazer, porque o Império Romano é que tem essa capacidade naquela época. Jesus sabia que eles estavam querendo pegar ele. Era mais uma artimanha do inimigo, porque o inimigo, no final de Mateus 4:11, ele se afastou por um período de Jesus. Preste atenção que em Gênesis 11 fala do Nimrod. Nimrod era um poderoso caçador diante de Deus, diante da face de Deus. Ele confrontava, ele era opositor, ele era oponente a Deus. Ele ficou sabendo dos seus ancestrais que haviam morrido através do dilúvio e criou a Torre de Babel e queria colocar civilização na humanidade. E Deus não queria isso, porque Deus colocou 3 ordens para o homem, Adão, e uma delas está em Gênesis 1, 26 ao 28, multiplicar e povoar a terra. Multiplique e povoa a terra. As outras 2 ordens eu vou deixar na descrição um vídeo que eu falo sobre livre-arbítrio, e eu coloco as 3 ordenanças de Deus antes do homem cair. E presta atenção que Nimrod era opositor. Então toma cuidado que você coloca entre você e Jesus. No caso, você e Deus. Nimrod colocou o ser humano, a civilização, tentando tirar a ordem de Deus de multiplicação. E Deus foi lá, fez a confusão das línguas, separou todo mundo, a Torre de Babel acabou, o mundo naquela época foi habitado, porque todo mundo se espalhou. Nós temos que compreender que o que você coloca no meio entre você e Jesus, Jesus vai dar sentença. Em Juízes 13 ao 16 fala de Sansão. O povo de Israel naquela época está sendo oprimido pelos filisteus. E nasceu Sansão entre Juízes 13 ao 16 contra a vida dele. Para a gente entender que Sansão era um nazireu, assim como Samuel e João Batista. Presta atenção que enquanto Sansão, por muitas vezes errou, por muitas vezes fez muita coisa errada, por ser nazireu, por ser puro. Para você saber o que é nazireu, é só ler Números, capítulo 6. Ele acabou gostando de Dalila. Dalila era uma prostituta na época, era uma estrangeira, era uma filisteus. Então, para podermos entender que Sansão gostou dela, ele acabou cedendo, mostrando a força dele, e acabaram pegando ele, arrancaram os olhos dele. E enquanto eles estavam criticando Sansão, zombando de Sansão, é uma coisa. A partir do momento que eles exaltaram o Deus deles, Dagon, começaram a Bíblia não relata, mas diz que eles estavam exaltando o Deus dele por ter entregue Sansão. A partir do momento que colocaram o Deus deles no meio, aí a briga foi com Deus. Porque enquanto estava zombando de Sansão, humano contra humano, tranquilo. A partir do momento que coloca o nome de Deus, o nome de deuses, aí vai falar, os nossos deuses entregou você para nós. Que Deus é o Deus. Aí Deus entrou na parada. E quando Deus entra na parada,
Sansão matou mais filisteus naquele dia do que em toda a sua vida. Só para você ver o estrago que Deus fez. Em 1 Samuel 17, nos diz que os israelitas iam guerrear contra os filisteus. De novo, uma pedra no sapato dos israelitas, filisteus. E presta atenção que no versículo 26 de Samuel 17, o jovem Davi acha uma oportunidade e fala: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A mesma palavra afrontar de Nimrod. Quem é esse filisteu? Golias, gigante, ele pode ser o que for, que está afrontando o exército do Deus vivo. Quem é ele? E anteriormente, no versículo 25, Davi vê 3 oportunidades. Ele pergunta o que receberão se machucar ou se ferir esse filisteu, o inimigo. E uma das pessoas dizem que o soldado fala: ele será rico, será nobre, ele casará com uma das filhas do rei, e a família dele será isenta de impostos. Isso quer dizer que Davi estava vendo uma oportunidade para mudar de vida, não só dele, mas da família dele. A conclusão para tudo isso aqui. Lembra que eu falei sobre os 4 pontos? Deixa eu pegar o rascunho. Eu falei sobre os 4 pontos. Humildade. Essa parte aqui estava humilhando uma mulher. Toma cuidado que coloca entre Jesus e você. Os filisteus, os escribas e os fariseus estavam humilhando uma mulher na frente de todo mundo. E quando Jesus tomou ação, ele disse para ela: nem eu te condenei. Vai-te e não peques mais. Presta atenção que toda vez que alguém coloca um humilhado na frente de Cristo, o sobrenatural de Cristo, a grandeza de Cristo aparece para dar uma conclusão nisso aí. E quando eu falo sobre fé, essa mulher tinha fé? Essa mulher cria em Cristo? Cria. Essa mulher acreditou em Cristo, sabe por quê? Porque na parte do versículo 4 diz: mestre. Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Todas as pessoas que eram mestres naquela época eram reconhecidas pelos escribas e fariseus. Só que aqui, nessa passagem, eles sabiam que Jesus estava ensinando, e por muitas das vezes e muitas passagens, eles chamam Jesus de mestre só para chamar a atenção de Cristo. Cristo sabia que eles estavam chamando a atenção dele, mas eles, os escribas e os fariseus, não acreditavam que Cristo era mestre. Isso é só para chamar a atenção de Cristo. Por isso que eles chamaram ele de mestre. E no final, no versículo 11, ela diz o que? Senhor. Quando ela viu que um a um saiu, quando ele deu a sentença e falar: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Se você não tem pecado, atire pedra contra ela. Um a um foi saindo, um a um foi analisando e falando: realmente eu tenho pecado, deixa eu sair de perto aqui, deixa eu sair, eu tô cheio de pecado. Muitos devem ter reconhecido o pecado naquela hora. E saíram todos, ficando só Jesus e ela, e ele deu a sentença. Jesus deu a sentença para ela: vai e não peques mais. Fui eu
que trouxe paz para a tua vida. Porque você crê em mim, porque agora ninguém te condenou. Como eu falei sobre os 4 pontos, ela foi humilhada, levaram até Jesus, colocaram uma pessoa entre o que eles queriam, que é os escribas e os fariseus, e Jesus. Jesus faz algo que ninguém faz e os milagres é para honrar a Deus. Os milagres é para exaltar o santo nome de Deus. A segunda passagem que eu quero mostrar está em Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19, que diz sobre os 10 leprosos. E só um deles voltou a ser grato pelo milagre. Do milagre que aconteceu na vida dele. Aqui também eu dividi em 3 pontos, do versículo 11 ao versículo 14, do versículo 15 ao 16 e 17 ao 19. Diz o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saindo-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e já ficaram limpos por causa da lepra, por causa da hanseníase. A segunda parte, 15 e 16, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E ele era samaritano. Do versículo 17 ao 19, a terceira parte, e respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltou para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 leprosos, excluídos pela sociedade na época, procuraram a cura através de Cristo, foram através dos milagres que Jesus, com certeza eles estavam sabendo sobre os milagres de Cristo e foram atrás de Cristo. O único que voltou era samaritano. E Jesus deixa bem claro novamente, no versículo 16 fala que era samaritano, e Jesus deixa bem claro novamente no 18, o estrangeiro. Se ele era o estrangeiro, os outros 9 eram judeus. A Bíblia deixa bem claro. E ainda deu 2 exaltações mostrando que ele era samaritano, que ele era estrangeiro. Não, ele não só queria o milagre, mas adorar e agradecer pelo milagre cura da vida dele. Ele estava condenado na visão humana, assim como o salteador, o ladrão da direita que foi crucificado, que após ele reconhecer Jesus, ele disse: Senhor, quando estiver no seu reino, lembre-se de mim. Jesus disse: em verdade vos digo, hoje mesmo estará no paraíso comigo. Jesus salvou aquele crucificado, salteador, do lado direito dele. Ele salvou. O único que pode salvar qualquer um de qualquer tipo de condenação é só Cristo. Só Ele que pode dar sentença, só Ele que pode salvar. Ele estava quebrantado e se humilhava. Ele reconheceu o limite, o seu limite e seu estado humano
A hanseníase, a lepra, não tem cura. Só quando está no estado hoje, atualmente, quando ela está num estágio mais inicial, que consegue diagnosticar e ter uma cura em cima disso aí. Naquela época a lepra não tinha cura. O que podemos compreender com relação a isso? Eles acreditavam em Jesus, que podia operar milagres, curando eles, limpando eles. Eles acreditavam em Jesus, podia curá-los por causa da fama de Cristo, dos milagres de Cristo que estavam acontecendo em vários lugares, em todos os lugares que Jesus passava. A aplicação sobre isso aí. Muitas das vezes não conseguimos bênção de Cristo, por quê? Por falta de humildade. Lembra dos 4 pontos que eu comecei? As passagens? Eles se humilharam, pediram para Cristo, mas não reconheceram, não voltaram. Só um voltou. Muitos de nós não alcançam os milagres e as bênçãos de Deus porque, quando alcançada, vamos colocar Jesus em segundo plano e de lado. Muitos de nós não conseguem as bênçãos de Deus porque, quando a gente conseguir, a gente não compartilha. A gente não sabe compartilhar, a gente só retém. A gente não é canal, é represa. Muitos de nós não conseguem bênçãos de Deus porque a gente quer o brilho dele, quer aparecer mais que o próprio Cristo. Hoje a mídia quer aparecer mais que o próprio Cristo. Hoje as pessoas no louvor, nas pregações, no próprio YouTube quer aparecer mais que o próprio Cristo. Muitos estão dizendo que estão usando a palavra, estão louvando através de lindos escritos, mas tudo exaltando para a glória do homem, não é para a glória de Cristo. Fala muito do homem, não fala muito de Cristo. Jesus conhece cada um de nós. Os 9 receberam a cura, mas só o estrangeiro voltou. Só o estrangeiro que recebeu a salvação. Presta atenção no que ele fala no versículo 19. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Eles creram em Jesus, como o tema é a fé no que cremos. Eles creram em Jesus, foram salvos. Agora ele voltou e foi até Cristo exaltando Deus e agradeceu, prostrando ao pé de Cristo. Esse foi salvo. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque tem muitas pessoas que estão buscando crer em Cristo para as bênçãos de Cristo, mas não buscando o crer em Cristo, na fé em Cristo, na prática de Cristo e continuando buscando a Cristo. Muitas pessoas não conseguem a bênção, não conseguem as coisas porque estão focando só o bem-estar delas e não a continuação, o modo de você continuar crendo e avançando em Cristo. Como eu falei outras vezes, e quem me segue no canal sabe disso, não adianta você ter as bênçãos de Cristo, mas não ter um abençoador. Não adianta você ter a salvação de Cristo, mas não ser o senhorio de Cristo. Porque se você não tem o senhorio de Cristo, você não é salvo. Você consegue só ser salvo quando tem o senhorio de Cristo. E ele fez isso. Ele voltou até Cristo, reconhecendo o Senhor de Cristo que ele é. Como a mulher samaritana, como a mulher adúltera. Na primeira passagem que eu falei, em João 8, ela reconheceu Jesus como Senhor. Assim como esse estrangeiro, assim como este
dos 10 leprosos, eles reconheceu Jesus, ambos reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Jesus curou, abençoou e salvou. Salvou os dois. Não adianta as pessoas dizerem que creem em Cristo, mas que não têm fé no que Ele é. Porque a pessoa diz, como um exemplo que eu vou dar, crê em Cristo, mas acredita nos outros santos. Que se você orar, rezar o terço, rezar para algum santo além de Cristo, ele vai escutar mais rápido. Isso não é a fé em Cristo. Isto não é o crer em Cristo. A pessoa que crer em Cristo, ela também tem a fé em Cristo, a justificação de Cristo na nossa vida. Nós não precisamos de mais nada a não ser Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você tem Cristo, você tem Deus. Se você tem Cristo, você tem o nosso Consolador Espírito Santo. Aquele que não tem Cristo não verá a Deus. Aquele que não tem Cristo não tem o Consolador Espírito Santo. Aquele que não tem Cristo não tem a vida eterna. Eu deixo a paz a todos do canal Cristo Sem Fronteira, todos que acompanham e seguem o vídeo e seguem o canal, porque tudo vem dele, tudo volta para ele, a honra e glória somente para o nosso Senhor Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Bye bye.